Bom dia, eu espero que você esteja bem. Se não tiver, vai ficar, não é isso? Vai ficar porque todos os recursos estão dentro de você. E você pode tornar esse seu dia um dia maravilhoso. Vai depender somente de você. As situações acontecem, podem ocorrer situações no dia a dia que possa te deixar um pouco cansado, estressado, ou algumas coisas não aconteceram como você gostaria. Mas eu quero dizer para você que independente de tudo isso, você pode tornar o seu dia exponencial. Um dia diferente, um dia transbordante, um dia que você realmente vai fazer o seu melhor. Esse é o sentimento que a gente tem que ter. Apesar de todas as coisas, às vezes de você não ter dormido bem, às vezes de ontem ter acontecido alguma coisa que te chateou muito, ou não acontecer algo que você planejou, mas nada pode tirar o brilho de você viver. Nada tem que tirar o brilho de você, mais um dia, ter gratidão por você estar vivo, né? Porque só a gente acordar, respirar, celebrar essa vida maravilhosa, as outras coisas são tão pequenas e nós temos sim a capacidade de superar cada uma delas. Ontem eu tive a oportunidade, meu dia foi muito corrido, mas já no finalzinho da noite eu estava muito cansada e aí eu resolvi deitar mais cedo, bem mais cedo do que eu costumo dormir. E eu estava ali deitada e ao mesmo tempo estava ali entre sono, entre dormir, já tinha feito minha meditação, na verdade meu yoga, que ontem eu fiz o yoga à noite, e já tinha feito a meditação, e estava ali entre dormir, um sono vindo, um sono, né? A gente na verdade, relaxando o corpo, né? E aí eu comecei a pensar sobre um filme que eu tinha interessante, que o nome dele é O que Ver. E eu achei muito interessante o enredo do filme e de como, né, e eu não sabia, foi uma informação para mim desconhecida. Ao final do filme, ele fala sobre o ator Paul Willman, né, que tem uma ação, né, onde ele criou um ambiente para crianças com câncer, para que essas crianças que estão nos estados terminais, elas possam viver os seus últimos dias como crianças. Gente, eu fiquei emocionada, porque a ideia de alguém que pensa no outro, que pensa em trazer para o outro alegria, felicidade, mesmo nos seus últimos dias. E aí vai mostrando no final do filme vários, porque o filme retrata sobre uma história de um cara que a vida dele é meio bagunçada, o irmão falece, a mãe, e aí ele simplesmente vai para uma cidade onde um tio dele faz, não posso colocar o filme todo para você assistir. Então, ele incentiva ele a ir até essa cidade, porque tem algo para ele, pagaria todas as dívidas dele, mas ele teria que ir para aquela cidade. E ele vai. E lá ele acaba encontrando uma coisa super fascinante para ele e desesperadora. Foi ele saber que as pessoas eram curadas por ele. Quando ele olhava, as pessoas curavam, iam sendo curadas. Porém, ele entra num conflito louco, porque ele acha que ele não tem poder de curar ninguém, que aquelas pessoas estão criando motivos para dizer, né, para poder dizer que foram curadas. E aí ele passa o filme todo nesse contexto, é bem interessante, até que ele encontra uma menina que está com câncer no final do filme, praticamente. Então, assim, vale a pena você assistir, porque é um filme que traduz pra gente, pra mim, por exemplo, me trouxe muito a ideia de que nós não podemos deixar, apesar de todas as coisas que nos acontecem, de todas as notícias ruins, de todas as coisas que não estão como nós gostaríamos que estivesse, mas nós não podemos perder a nossa essência de continuar ajudando, de continuar espalhando amor, de continuar fazendo o que a gente puder
dentro das nossas limitações, das nossas possibilidades, em ajudar o próximo, né? Então é muito interessante isso, porque quando alguém encontra, né, nessa busca de querer ajudar, de querer transbordar na vida das pessoas, há um sentimento de alegria muito grande, há um sentimento muito bom dentro de nós, né? Então o filme retrata isso. Não importa, né, o que importa de verdade. Então a pergunta, o filme é sobre isso, né, do título, mas ele faz tu pensar sobre isso. O que de fato importa para você? O que importa? O que você faz, independente do que os outros dizem, né? Você está semeando coisas boas? Então eu todos os dias, gente, procuro refletir sobre isso. Encontrar na minha caminhada, na minha jornada, a possibilidade de fazer alguma coisa por alguém, pelas pessoas, né? Eu não gosto muito de falar disso, porque eu gosto de um trecho que fala nessa escritura, que diz assim: o que tua mão direita faz, a tua esquerda não precisa saber, né? Não precisa estampar nas redes sociais o que você faz pelas pessoas, o que você doa, ou o que você doa o seu dia, o seu tempo para alguma ação social, para algum trabalho voluntário, né? E isso também, gente, que eu estou falando aqui, faz parte do que nós conversamos ontem, sobre as habilidades humanas, né? Sobre os soft skills, que é exatamente como nós pensamos, como nós sentimos, como nos agimos em relação ao outro. E a gente ter um tempinho nosso para nos dispor, para dar, na verdade eu quero dizer, servir alguém ou servir pessoas, faz parte também dessas habilidades humanas, né? Nós nos doar um tempo. A gente doa tanto tempo para o trabalho, tanto tempo para os nossos negócios, mas é necessário a gente também ter um tempinho para doar por alguma coisa que realmente importa. E eu gosto, né, já vem mais de 5 anos que a gente tem uma ação social na minha comunidade onde meu pai nasceu. Esse ano a gente tem um desafio e eu vou convidar você para esse desafio, mesmo você distante, mas você que está aí só na tela comigo me acompanhando. A gente tem um projeto, esse projeto chama-se Mãos Solidárias. Esse projeto acontece nessa comunidade, numa escola pública, né? E é muito interessante, porque a gente ajuda ali os pais e as crianças que estão naquela escola, que estudam naquela escola e que moram em bairros de vulnerabilidade, que também têm condições, né, muito abaixo, vamos dizer assim, não estão bem na linha da pobreza, né, gente? Eu costumo dizer isso. E a gente tem feito um trabalho lá. Eu tenho muitas mãos amigas, né, muitas mãos solidárias que têm nos ajudado nesse projeto. Então, dentro das nossas habilidades humanas, nós precisamos encontrar algo que realmente importa. Algo que de fato você ame fazer, que transborda dentro da sua vida. A nossa vida não é só trabalho, não é só a gente ganhar. Acho que o grande segredo é ganhar, mas saber que você ganha e como você aproveita o que você ganha. E uma delas é como você aproveita a sua própria vida, como você dá sentido para a sua própria vida. Talvez você ou eu, às vezes não passamos tantos momentos difíceis que a gente acaba achando que não vale a pena fazer nada por ninguém. Não vale a pena se envolver em nenhum projeto, não vale a pena se doar o seu tempo, né? O nosso tempo para alguma coisa. Não vale a pena eu ir visitar alguém. Às vezes nós estamos assim, nesse sentimento. Não vale a pena. Mas eu quero dizer para você que vale sim, né? E é algo que a minha meditação de hoje de manhã, depois do meu yoga, foi sobre isso. Uma delas é que o amor é o que nos move. O amor move a gente. Você estando vivo, o amor te move. O amor te move a você ter persistência em alguma coisa que às vezes você está com às vezes chega aquela vontade de desistir.
mas a persistência, porque o amor te move a persistir. O amor te move a você ter esperança. O amor te move a você encontrar ações. O amor te move a você dar os passos, mesmo quando você aí tá tão difícil dar esses passos. O amor te move a você sonhar de novo. O amor te move a você se movimentar. O amor te move a você caminhar, gente, a você não desistir de viver. Então, por que eu estou falando disso inicialmente? Porque ao assistir esse filme, se você chegou agora, eu estou falando de um filme da Netflix, né, muito fácil de encontrar, o que importa de verdade. Né? Então, nós precisamos encontrar algo que de fato seja importante, que tenha importância para nós. Porque a nossa vida, gente, é muito corrida. Todo mundo está trabalhando. Você pode estar aqui me escutando, me assistindo agora, mas talvez você esteja sentado na mesa do seu trabalho, talvez você esteja indo para o trabalho, talvez você está no meio, né, no trânsito, você resolveu parar e peraí, deixa eu escutar essa moça aqui com esse Dica de Hoje Conex, o que de fato ela fala nesse programa, vamos dizer assim. E eu me conecto com vocês a partir das minhas vivências. Eu trago aqui dicas profissionais a partir das minhas vivências. Eu trago aqui dicas a partir da minha vivência pessoal, profissional. Por quê? Porque a nossa jornada, a nossa caminhada, ela se concretiza dia a dia a partir das nossas experiências. São as nossas experiências que nos tornam tão humanas, gente, e que não nos tornam uma máquina, que não tornam um animal. E mesmo assim os animais, nessa convivência conosco, eles vão criando, eles vão vivendo dentro do nosso ambiente. Por isso que alguns animais de estimação, eles acabam sabendo, vivendo mesmo, eu costumo dizer, gato gateia, né? Que é o meu gato gateia, mas ele convive comigo. E aí ele traz para mim, ele já me conhece, ele já consegue ver os meus passos dentro de casa. Então, essas vivências que eu falo aqui é para nos ajudar, é para nos encorajar, na verdade, a gente melhorar as circunstâncias das nossas vidas, a gente tornar a nossa vida mais leve, porque já é tão pesada, com tantas dificuldades, com tantas lutas, com tantos desafios. Né? Então eu costumo dizer, faz sentido para mim vir todos os dias de manhã compartilhar com vocês algo. Eu tenho trazido informações de estudos, de investimentos que eu fiz, né, das minhas mentorias, eu trago aqui gratuitamente para compartilhar. Porque de alguma forma eu tenho recebido o feedback das pessoas. Olha, aquela sua fala de ontem foi maravilhosa, trouxe assim, um ensinamento grandioso para mim. Ah, você colocou uma experiência lá que eu já vivi, aquela experiência. Então, esse é o nosso objetivo aqui no Dica de Hoje Conex. Então, se você acha interessante, se você faz sentido para você continuar aqui comigo nessas manhãs, compartilhando e a gente trocando experiências, inclusive você compartilhando também aí, porque eu sempre estou fazendo essas perguntas. Você já viveu tal coisa? Peço para você responder. Se você já compartilhou com alguém algo parecido, eu sempre estou perguntando para que você venha interagir comigo. Inclusive você deixa o seu comentário, porque os nossos vídeos, as nossas lives eu gravo aqui, tá gravando, daqui a pouco eu posto no Instagram, deixo lá, com 2, 3 dias, agora eu estou subindo para a minha página, que está no link da minha bio, que é Corretora de Excelência, eu trago todas essas gravações para lá, para que outras pessoas possam assistir. Então você, nos ajude aí, compartilhe esse conteúdo, quando você estiver aqui, coloca coraçãozinho, porque aí o Instagram vai sinalizando que isso aqui que eu estou fazendo, esse conteúdo que eu estou transmitindo, ele é bom, ele é interessante, pode ajudar pessoas, e aí o Instagram vai avisando para outras pessoas que estão online que tem um conteúdo que vale a pena assistir. Então, eu te encorajo, te peço também a sua ajuda para isso, para que esse conteúdo chegue a outras pessoas. Então, essa semana, nós falamos um pouquinho sobre as habilidades humanas, o que a gente chama de soft skills. Acho que você já deve ter ouvido falar nessa palavra.
Ontem nós falamos também sobre o mundo VUCA, né? Que é algo muito presente, né, na nossa sociedade hoje, em que o mercado está cobrando cada vez mais, né? E é uma sociedade, e eu fiz se você não assistiu, assiste de ontem para você compreender também um pouco de hoje. Nós falamos desse caminhar da sociedade, né? Dessa sociedade 1.0, 2.0, 3, 4, e chegamos aqui na sociedade 5.0. Nós estamos nessa sociedade. E aí eu falei para vocês do mundo VUCA, né? Que não é uma palavra recente, ela vem aí da época da Guerra Fria, mas usada muito nas grandes incorporações, e hoje ela é trazida, né, a questão do mundo VUCA para o nosso dia, para o nosso cotidiano, para a nossa sociedade presente. E Paula, o que tem a ver a sociedade VUCA com o que você começou a falar? Porque nós falamos que a nossa sociedade hoje é uma sociedade de inconstâncias, né? De incertezas, de vulnerabilidade, né? De ambiguidade. Esse mundo VUCA é esse mundo aí que está presente. Um mundo de incertezas, um mundo de ambiguidade, um mundo em que as pessoas hoje, de alguma forma, elas querem tudo para hoje, não é verdade? Tudo para hoje, não quer nada para amanhã não, quer para agora, né? Então nós estamos dentro desse contexto de um mundo complexo, né? De um mundo de ambiguidade, da volatilidade, tudo é muito volátil, né? Então, como é que hoje, nesse cenário atual, nós, enquanto profissionais, devemos nos comportar? Como é que nós devemos, então, nos olhar a partir desse contexto? E aí eu falei para vocês, baseado num estudo, né? Na verdade, tudo que eu trago para vocês aqui é baseado em estudo, baseados em leituras. E aí eu trouxe para vocês um pouquinho sobre os estudos da nossa autora. Na verdade, ela é autora de um livro, né? Na verdade, eu até compartilhei com vocês. Ela é uma doutora, né? Que hoje é professora na Fundação Getúlio Vargas, né? Então, ela traz com muita, vamos dizer assim, com muita simplicidade. Existem muitos estudos sobre isso, né? Sobre esse perfil, sobre essas habilidades humanas cobradas hoje dos profissionais para um século XXI. Aí tem muitas leituras sobre isso, tem muitas informações sobre isso, né? Mas ela traduz isso em 3 habilidades humanas que eu e você precisamos ter, para que nós possamos acompanhar esse mercado, para que nós possamos cada vez mais encorajar-nos a continuarmos com o que nós estamos fazendo. E aí eu falei para vocês que hoje eu iria falar, eu fiz todo um contexto ontem, por isso se você quiser pode assistir, ainda está aí no Instagram essa live de ontem. Então ontem nós fizemos um apanhadozinho para entender. E hoje eu queria tratar um pouquinho sobre a primeira habilidade que ela, né, traz com muita clareza para a gente, que é a responsabilidade, consciência e ação. E eu, no início da live aqui, eu estava falando sobre isso. Por quê? Porque a gente, a partir do filme que eu falei para vocês que eu assisti, esse filme nos desperta para a gente entender que nós temos uma responsabilidade, uma corresponsabilização na nossa vida e naquilo que nós fazemos. Aparentemente, gente, parece assim, né? E eu costumo dizer que a gente parece que vive só trabalhando e é sempre resultado, trabalho, resultado. Mas é muito além disso, porque não é só você trabalhar e ter resultados. Mas é o que você e eu estamos fazendo de responsabilidade, de consciência e ação. O que eu estou trazendo para a sociedade como um profissional que faz algo, que serve em algo, porque eu já falei para vocês, eu, Paula, me vejo como uma profissional que eu sirvo. Eu já até falei em outras lives sobre propósito, né? Sobre cada um de nós temos um propósito. Então, eu tenho clareza do meu propósito. E um deles, que está muito claro para mim, é que na minha profissão, na minha função, eu sirvo pessoas. Então, eu preciso servir da melhor maneira. Para eu servir da melhor maneira, eu preciso cada vez mais. Foi um ponto que eu já falei. Você não dá nada para ninguém. Você não faz nada para ninguém se você primeiro não faz melhor para você. E aí eu gosto daquele trecho, né, bíblico que fala, ele diz, ama a Deus sobre todas as coisas, mas ao teu próximo como a ti mesmo. Olha aqui, para ti mesmo, o nosso dedo vem para cá.
Então, eu primeiro preciso sempre cuidar de mim, sempre trazer para mim, para que eu consiga trazer para os outros. Então, tudo que você adquire, tudo que você aprende, você está trazendo para você informações, você está te capacitando para que você faça o melhor, para que você sirva da melhor maneira. Então, ela traz com muita ênfase, né, a responsabilidade. Ou seja, nós seremos profissionais mais bem preparados para os desafios presentes no futuro se nós tivermos mais consciência sobre as nossas intenções, né? Sobre aquilo qual nós queremos, por aquilo que nós fazemos. Então tem que ter intencionalidade. E aí eu falei no início da nossa live, né, que esse filme me despertou, né, cada vez mais me desperta de qual é a responsabilidade que eu tenho enquanto profissional. Se você não assistiu ainda o começo aí da minha live, né, eu estou falando de um filme, baseado num filme que eu assisti recentemente, que é, eu não sei se eu estou falando certinho o nome do filme, mas é O Que de Verdade Importa, né, que está lá na Netflix. Assiste. É um filme que nos ajuda. E aí eu falei até de um exemplo, né, que o filme no final traz de um ator que eu nunca imaginei que esse ator tivesse uma ação tão maravilhosa que ele deixa aí para todo mundo, que é uma casa, que são vários ambientes, vários espaços onde crianças com câncer, elas vivem os seus últimos momentos sendo crianças. E o filme retrata sobre a questão da cura, de curadores, né? E nessa questão de curadores que o filme retrata, você vai assistir, eles mostram no final Paul Whitman, isso mesmo, ele com esse projeto que ele tem. Então, por que eu toquei nesse ponto, gente? Porque a responsabilidade, a conscienciação está ligada a nós termos a nossa intencionalidade. Fazer as coisas com intencionalidade. É muito mais, quando eu carrego a intenção, a intencionalidade em algo, eu faço aquilo com muito mais consciência. Não é por isso que eu digo que o yoga, desde que eu pratico yoga, eu sempre digo que é um momento em que eu preciso estar plena e com muita intencionalidade, porque é um momento em que eu preciso estar conectada comigo mesma, para que eu consiga fazer cada passo que eu faço, cada movimento que eu faço, ele tem uma intencionalidade. Então, em tudo na nossa vida, quando você carrega essa intenção, você traz na verdade, você traz junto com a intencionalidade a responsabilidade, tá? Então, assim, eu pensando sobre isso hoje, eu estava ontem no meu trabalho, né, nesse corre-corre. Você sabe que corretor de imóveis, a gente corre para um lado e para o outro. Além de eu trabalhar com reformas e construções, isso é um movimento muito grande. Mas ontem eu estava pensando sobre isso. Mesmo quando nós estamos nessa intencionalidade do nosso trabalho, no dia a dia, que você já acorda, e já acorda porque eu falei até isso no meu story, quando eu vou atender um cliente, quando eu vou servir uma pessoa, gente, eu já me preparo bem antes mesmo, né? Desde a hora de escolher a roupa que eu vou vestir, eu tenho uma intencionalidade, eu quero servir bem. Né? E eu penso, eu já volto de novo para dar uma olhada no meu produto, para saber se tem alguma informação que eu preciso ou que de repente eu tenha esquecido. Eu vou lá, retomo meu material, vejo o que eu tenho que ver. Eu já me preparo isso fazendo eu já falei para vocês, uma entrevista bem antes, para saber um pouco desse meu cliente. De repente, aquilo que ele está querendo não é o que ele precisa. Então, tudo isso é um preparatório, porque eu vou fazendo com intencionalidade. A minha intenção é servir melhor. E uma frase que o meu sócio disse, que eu não esqueço nunca. Ele fala assim, não precisamos nos preocupar com o dinheiro pagamento do que nós estamos fazendo. Porque ele é inevitável. Você só precisa fazer o trabalho. Porque quando você faz o trabalho, vem o resultado. Então, gente... Às vezes eu digo isso porque eu também fui assim, às vezes no começo da minha vida quando corretora, eu ficava pensando, eu vou ganhar tanto nessa aí, e se não der certo? Então depois eu parei com esse pensamento, não, eu vou trabalhar, eu vou fazer o meu melhor, eu vou servir da melhor maneira, o resultado é o dinheiro, ele vai vir. Não precisa me preocupar com ele não, ele vai vir. Mas se eu fizer o que eu estou fazendo com responsabilidade,
que na verdade a responsabilidade é o resultado da minha intencionalidade. Então, baseado vamos dizer, nessas 3 habilidades humanas, né, que eu já falei porque habilidades humanas, que tem a ver com soft, né, que na verdade soft skill é uma palavra em inglês, mas que significa isso. E está sendo falado demais nas mídias, né, nas redes sociais. Mas o que eu queria trazer era de uma forma muito simples. É que quando nós falamos de responsabilidade, nós estamos nos referindo evidentemente nas evidências, né? Ou seja, a capacidade que cada um, eu e você, temos das nossas próprias ações. A responsabilidade que você tem de cada ação que você faz. Do seu atendimento, né? Da forma como que você conduz a sua família, da forma como você conduz as suas amizades, a forma como que você conduz a sua relação com o outro de um modo geral. Tudo isso tem a ver com a responsabilidade, porque tudo isso está dentro de uma intenção. Qual é a minha, a tua intenção sobre algo que nós fazemos? Então, essa capacidade que nós temos, né, que vem, essa capacidade de responder pelas nossas próprias ações. Né? Mas não só isso não, gente. Trata também da nossa compreensão sobre a nossa consciência. Né? O que está implicado. Que situações rodeiam aquilo que nós fazemos, aquilo que nós escolhemos, aquilo que nós decidimos. Né? E eu vejo isso assim com muita seriedade. Porque as nossas ações, elas implicam em resultados, né? Mas antes das ações, eu preciso fazer escolhas. E as minhas escolhas precisam ter intencionalidade. Então, a intencionalidade está muito ligada com a consciência. Porque eu preciso ter muita consciência, a minha consciência clara, né? Com muita clareza do que eu estou fazendo e qual a intenção, onde eu quero chegar e qual o resultado que eu quero com isso. Até quando nós saímos de casa, encontramos com pessoas no nosso prédio, no elevador, ou quando nos encontramos na rua, quando encontramos no supermercado. Quando você está presente de alguma coisa, de alguém ou de algo, a gente precisa pensar qual é a intenção. Que intencionalidade eu olho para isso? Então, quando eu olho para isso com a intencionalidade que eu tenho, eu vou estar compreendendo, tendo uma consciência, eu vou compreender melhor e eu vou ter eu vou ter mais percepção dos resultados também. E aí eu não estou falando só de vida profissional, gente. Estou falando de tudo. E aí eu contei para vocês no começo. Qual é a minha ação enquanto pessoa que contribui dentro dessa sociedade? E aí eu falei para vocês que a sociedade 4.0, aqui nós já estamos em transição, praticamente já estamos na 5.0. Nós estamos falando aí na 4.0 dessa multidão de informações, né? Onde a comunicação e a informação é o foco. Já essa sociedade 5.0, ela já fala da tecnologia. A tecnologia com foco nas necessidades humanas. Então, tudo está envolvido com a tecnologia. Está envolvido com a sustentabilidade, né? O foco é a tecnologia resolvendo as necessidades humanas. Então, não é dentro do seu contexto de trabalho, dentro do seu perfil profissional, o que você traz com intencionalidade também, né? Com consciência, com responsabilidade, com relação ao próprio meio ambiente, com relação ao que você faz no seu trabalho, na sua casa, onde você vai. Por quê? Porque a gente costuma dizer assim, eu quero que melhore a minha rua. Mas o que você está fazendo para melhorar a sua rua? Você coloca o lixo no lugar que tem que colocar? Então, assim, são tantas questões que a gente precisa sempre ter o olhar para aquilo, para ver em que ponto eu, enquanto pessoa, posso dar minha contribuição para melhorar. E aí você pode dizer, assim como eu também já dizia muito, gente, a minha ação não vai adiantar nada se os que estão lá em cima não querem, né? A gente costuma dizer, mas quem está governando não quer isso, ou meu chefe não quer isso. Tá? Mas eu, enquanto profissional, eu posso sim fazer alguma coisa no meu espaço. A minha intencionalidade, a minha consciência vai trazer para mim, para o que eu estou fazendo, um resultado. Eu tenho consciência disso. Pode não ter, mas eu tenho.
e o que eu estou fazendo, eu tenho uma intenção. Então, a responsabilidade, consciência e ação é uma habilidade que nós precisamos, enquanto profissionais, termos muito apuradas dentro de nós, né? Ou seja, nós precisamos aprimorar cada vez mais a competência de responsabilidade em nossa vida pessoal e profissional. Ou seja, eu tenho que pensar em tudo que eu faço, quais são as implicações das minhas ações. O que as implicações elas vão impactuar na minha vida pessoal, na minha vida profissional, na minha vida familiar, né? No meu contexto de trabalho, aonde eu estou, quais são as implicações das minhas atitudes, né? Então, por que eu estou trazendo isso, gente? Porque as redes sociais, as mídias, elas estão dão muita ênfase a pessoas com... Não sei se vocês... Eu começo até a rir porque eu fico passando às vezes, né? Eu não gosto muito de ficar muito tempo nas redes sociais, não. As redes sociais, eu costumo dizer que eu olho o meu produto, eu olho o que está lá, às vezes os comentários dos meus clientes e aquela coisa do feedback também, porque eu vindo, né, através das mídias. Mas o que eu quero dizer é que eu não passo muito tempo olhando o que os outros estão trazendo, o que os outros estão levando, o que os outros estão produzindo, não. Porque senão, gente, a gente acaba assimilando tanta coisa. Porque todo mundo parece que está com uma verdade. Todo mundo está com um resultado. Todo mundo... Agora as redes sociais, as mídias 3 passos para ter sucesso, né? 3 passos para ser bilionário. Entre na minha bio que eu te ensino como ficar rico em 2 dias, em 1 semana. É isso que a mídia mostra. É isso o tempo todo que é o movimento. As redes sociais, o Instagram, ele vende o tempo todo. Ali é só vender. Então, o tempo todo é te trazendo o espírito do consumo, né? Ou seja, você consumir o tempo todo. E aí não é consumir só o produto de que você compra, é consumir produto de um modo geral. E aí a importância dessa habilidade, da responsabilidade e consciência e ação. Tudo que você está fazendo tem uma implicação. E quais são as implicações que você carrega em cada coisa que você faz, nas suas ações. Então, eu tenho muito esse olhar hoje, né? Como eu disse para vocês, eu estou estudando, ultimamente eu estou numa MBA, onde a gente estuda sobre a questão das emoções, né? Que é a neuromarketing aplicada. Então, como que nosso cérebro funciona com tanto consumo? E nós ainda vamos conversar ainda sobre isso, né? Como que nosso cérebro funciona? Como eu e você, nós estamos, vamos dizer assim, nós estamos expostos nas redes sociais com relação ao consumo. Então, quando nós falamos sobre competência a competência da responsabilidade, eu estou falando não só da vida profissional, da vida pessoal. Tudo está dentro de um contexto, ou seja, nós não podemos negar as nossas contribuições para os acontecimentos e conflitos gerados. Por quê? Porque cada atitude que eu e você fazemos, ela implica em alguma coisa, ou em acontecimentos positivos, né, de resultado, de respostas, de soluções ou de conflitos. E eu falei sobre isso ontem, né, que boa parte dos profissionais, a gente tem que analisar qual é o meu olhar enquanto profissional. Eu sou alguém que trago soluções ou eu sou alguém que só trago problemas? Eu estou o tempo todo na minha empresa, eu estou o tempo todo com os meus funcionários, olhando para os meus funcionários, eles trazendo sempre problemas, mas como que eu estou encorajando os meus funcionários, a minha equipe que eu trabalho, para trazer soluções, né? E isso também tem a ver com as habilidades humanas, porque a sociedade hoje é a sociedade da solução. Acabei de falar da tecnologia da sociedade 5.0, solução. Então, aquela mentalidade de que você só reclama. Quebrou uma peça na máquina. Peraí. Não vou trabalhar porque a peça quebrou. E aí eu costumo dizer para eles, tá, por que você não pegou essa peça e não foi? Onde é que eu tenho que resolver o problema? Onde é que eu tenho que levar essa peça? Eu já venho com a solução, gente, e não com o problema. Então, as nossas ações, as nossas intenções, elas podem contribuir tanto para os acontecimentos, para soluções, como para conflitos gerados.
E isso acontece quando tudo carrego na minha intenção. Qual é a minha intenção? É gerar soluções ou gerar conflitos? Eu já vou, na minha intenção já vai ali, ó, o que eu vou contribuir, que é a minha consciência, a minha ação. O que eu vou contribuir para aquilo ser solucionado? Ou eu vou ficar de braços cruzados e vou deixar como diz o povo, né, o ditado, deixa a casa pegar fogo. Né? Então, essa é uma habilidade importante em nós. A habilidade da responsabilidade, consciência e ação. Eu me responsabilizo quando eu tenho a consciência, que é a minha intencionalidade, ela me gera essa minha consciência, e aí eu tenho uma ação, essa minha ação vai trazer para mim, ou vai trazer para os outros, vai trazer para tudo alguma coisa, vai gerar alguma coisa. Então, eu preciso ter responsabilidade sobre isso. Não? E aí eu estava falando sobre a questão da sustentabilidade, que está muito presente hoje também nessa sociedade. Seja com pequenas coisas. E dentro desse meu curso que eu faço, a gente teve um módulo passado que era só sobre isso. Sobre até o anúncio que nós colocamos nas redes sociais. A gente precisa ter o cuidado de gerar ali uma responsabilidade ambiental, social. Então, eu tenho que entender que existem diversas formas de aprendizagem. Eu já falei sobre isso nas lives anteriores. Existem pessoas que são visuais, existem pessoas que são sinestésicas, existem pessoas que são auditivas. Então, o que eu produzo, eu consigo respeitar a diversidade? Isso tem a ver com responsabilidade, consciência e ação. Tá? Então, é nesse sentido que eu queria trazer para nós hoje, nesse dia, né? É que mesmo diante dos desafios, e ontem eu falei que mesmo num mundo de tanta incerteza, de ambiguidade, um mundo volátil, onde todas as coisas é para agora, né? Nós temos um desafio, cada um de nós. É que mesmo diante desse desafio, existem oportunidades, existem possibilidades, né? Ou seja, as oportunidades te levando a novos horizontes. Mesmo com esse mundo tão caótico, de tantos conflitos e de tantos desafios, gente, há também novos horizontes. E para esses novos horizontes, para essas novas possibilidades, é necessário que eu e você tenhamos as competências. Precisamos cada vez mais melhorar as nossas competências humanas. Eu até falei ontem também sobre isso, que o mundo, né, o mundo das incorporações, de um modo geral, as grandes empresas, as pequenas, nós estamos cada vez mais desafiados a não pensar somente que o nosso currículo cognitivo tenha valor. Mas hoje as grandes incorporações, as grandes multinacionais, as empresas, até as pequenas, e eu enquanto empreendedora, é uma das coisas que quando a pessoa vem para a nossa equipe, eu observo. Não é só ela saber tudo sobre construção, ou sobre serviço, ou sobre venda de imóveis, não. Eu também olho quais são as habilidades humanas que essa pessoa tem, o seu soft skill, o que ela tem, quais são essas competências muito presentes na vida daquele profissional. Então, diante de tudo isso que a gente conversou hoje, né, que foi esse primeiro passo, esse primeiro ponto, né, dessas habilidades humanas, né, e aí a gente trouxe aí a ideia da responsabilidade, ação e consciência. E eu espero, na segunda-feira nós vamos fechar essas habilidades, porque nós vamos ter um convidado, né? Tem um convidado para a nossa live dessa semana que vem. E ele é arquiteto, ele entrou no mercado imobiliário e a gente vai estar aqui conversando um pouquinho sobre algo bem interessante em termos de profissão, independente com a profissão que você exista. Tá? Então, eu espero que inicialmente você possa ter aprendido algo, refletido um pouco sobre o que nós conversamos hoje. Eu digo que a minha experiência todos os dias aqui com vocês é: eu aprendo, eu trago, eu compartilho, eu experimento e a gente vai caminhando, né? Então eu queria te convidar agora para o nosso Conecte-se. Para quem está chegando a primeira vez, o Conecte-se é um momento que nós fazemos um exercício de respiração e esse exercício nos ajuda a gente. Cada dia eu trago uma atividade diferente. Às vezes é um versículo para a gente meditar,
às vezes é uma oração que alguém que participa da nossa dica de hoje faz, às vezes é uma frase, mas cada dia a gente tem algo para fechar a nossa dica de hoje, tá? Eu queria convidar você a fazer uma respiração, que eu disse que eu ia ensinar hoje, uma respiração para trazer um pouco de energia. A gente tem feito um pouquinho, sempre aqui, aquelas respirações para acalmar o sistema nervoso, para trazer mais, vamos dizer, quietude para você, para que você consiga fazer o seu momento de meditação, sua reza, sua oração, da forma como você se conecta com Deus ou com você mesmo, né? Eu sempre tenho falado isso. Eu me conecto com a minha relação, que eu digo, eu até comentei isso um dia desse. Uma pessoa me encontrou e disse assim: eita, eu não esqueci o que você falou. A gente se conecta com a gente mesmo, se conecta para cima e conecta-se para os lados. Exatamente. É essa relação. Não? Então, esse nosso Connect é para isso. Gente, eu queria lembrar vocês, não sei se vocês assistiram uma live minha, ela tá aí no nosso... Na verdade, agora ela já está lá no Corretoras de Excelência no YouTube. Se você não me segue, entra lá no meu link da bio, bem no meu Instagram. Você vai ver o símbolo do YouTube, clica lá, você entra, se inscreve, ativa o sininho. Todas as vezes que tiver um conteúdo novo, ele te informa. E tem lá uma live dessa autora desse livro, né, que eu fiz com ela, que é Quem Eu Sou Define Meus Relacionamentos. Isso aqui tem muito a ver, gente, com essas habilidades humanas que nós estamos conversando. E o livro da Deiva Isidoro não estava no Brasil, né, porque ela mora nos Estados Unidos. Não estava no Brasil e aí ontem ela me informou que já está na Amazon. Então, se alguém tiver interesse, já pode ir lá clicar na Amazon e comprar o livro da Deiva. É Deiva Isidoro, Quem Eu Sou Define Meus Relacionamentos. Bom? E dizer para vocês que é muito bom, gente, estar aqui compartilhando cada vez mais alguma coisa que eu estou aprendendo na minha vida pessoal, profissional para vocês. Então, hoje nós vamos fazer esse exercício. Você está sentado aí, se você não puder fazer agora, faça depois. Se você estiver dirigindo, por favor, não fique dirigindo e fazendo, não. Deixe para quando você parar. O exercício é o seguinte: você vai colocar os seus dedos assim, ó. Vai fazer como se você estivesse fechando, colocando o dedo polegar assim, ó. E aí você vai colocar na altura dos ombros. Sabe aquela ideia daqueles filmes que mostram assim, poderosos? Pois é. E aí você vai fazer, puxar o ar pelo nariz, você vai subir os seus braços nessa posição e vai soltar o ar descendo. Você vai fazer isso 3 vezes. Mas esse é um primeiro ciclo, porque a gente só vai fazer um ciclo aqui. Mas se você acordar de manhã, depois do seu movimento, você fizer isso num ciclo de 3 ciclos, gente, você vai se sentir assim mais revigorado. O nosso fisiológico, o nosso corpo responde a essa respiração. Então, no dia que você estiver assim meio cansado, faça, vai te ajudar bastante. Vamos fazer? Então, fecha os pulsos, né, os dedos, ó, nessa posição. Coloca bem mesmo em direção, abre o peito e coloca na direção aqui. E vamos puxar esse ar, tá? E puxa e sobe, e solta o ar e desce. E aí você puxa. E solta. De novo. Nós fizemos 2 vezes. Se você fizer isso 3 vezes, 4 vezes, você vai perceber que a tua mente fica mais... Né? Teu corpo fica mais... Porque você está fazendo uma conexão do seu sistema nervoso, né? O seu cérebro, a sua sinapse comunica no momento que você faz exercício, respira, e aí traz para o teu corpo um vigor. Vai te ajudar. Principalmente no dia que a gente estivesse meio cansado, tá bom? E a nossa finalização é dizer para você possa buscar todos os dias ser sempre o seu melhor, fazer o seu melhor, se tornar cada vez mais um profissional melhor e uma pessoa melhor. Primeiro lugar para você, para os outros, tá bom? Até amanhã. Até segunda, né, gente? Olha, talvez essa até segunda. Nossa dica de hoje é de segunda a sexta.